Bom dia a todos. Nós estivemos na Avenida Paulista domingo passado, dia 25, e nós gravamos ao vivo lá com alguma dificuldade, que é o que eu vou colocar aqui, ok? Então vamos lá. No domingo de manhã, nesse domingo, dia 25, a Avenida Paulista já estava praticamente lotada. No começo da manhã, 8h30 da manhã. E a primeira notícia, para quem estava acompanhando, é que um jornalista português, Sérgio Tavares, que veio ao Brasil especialmente para cobrir o dia 25, a convite de Bolsonaro. Sérgio Tavares é um jornalista português independente que tem uma repercussão grande em Portugal. E ele foi detido quando chegou em São Paulo pela Polícia Federal. Ele gravou um videozinho explicando que ele havia sido detido, e o que alarmou muita gente, né, logo de cara. E mais tarde, um pouquinho, ele avisou que estava sendo levado para uma delegacia da Polícia Federal. Então, ninguém conseguiu entender muito bem quais eram as alegações da Polícia Federal para deter o jornalista, né? E mais tarde ele compareceu na Avenida Paulista. Não se sabe se ele foi solto, se ele não foi solto. Existia um vídeo no canal dele que falava, que ele gravou diretamente da sala do aeroporto onde ele estava detido, que não está mais disponível. Só que mais tarde ele apareceu, ele estava na Avenida Paulista. Nós vamos ver agora nesses vídeos, tá? Então, na sequência, eu tenho os depoimentos da Michelle Bolsonaro, os discursos na Avenida Paulista, da Michelle Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, do Gustavo Gayer, Magno Malta, do Tarcísio e do próprio Bolsonaro, ok? A gente estava lá na Avenida Paulista, então aí vai o vídeo. E nós tivemos, peço a vocês que nos desculpem aí, porque nós tivemos uma certa dificuldade de conexão na Avenida Paulista, porque nós não sabemos se era problema de muita gente, porque realmente tinha muita gente, assim, uma quantidade de pessoas que eu nunca vi na Avenida Paulista. E eu cubro manifestações há muitos anos, né? Nunca vi uma quantidade de pessoas dessa forma. Vocês vão ver aí na sequência, junto com os depoimentos, os discursos. Desculpem novamente. Estou com depoimento na cabeça por causa do Bolsonaro, né? Por causa dos discursos dos deputados do Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia. Com destaque para o discurso de Malafaia, que foi realmente importante e foi histórico, ok? Então, vamos lá. Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil!
A gente está se aproximando da Avenida Paulista. Quando a gente chega praticamente lá, a alguns metros de distância, de cair é por causa disso. Eu estou só explicando para as pessoas que estão conosco aqui. Obrigado a todos que estão conosco, inclusive. O negócio é o seguinte, Tatiana, enquanto a gente está esperando aqui, vamos fazer um minuto dos nossos comerciais. Isso, meu Instagram, onde está meu portfólio, minhas redes sociais, Tatuadora Tati. Só anota aí, @Tatuadora Tati. Você vai me encontrar no TikTok, Instagram, Facebook. O pessoal, existia uma previsão de número de pessoas que estariam aqui na Paulista, mas acho que ultrapassou e muito. E é por isso que está acontecendo esse negócio aqui. E não tem espaço para mais ninguém aqui. Não dá. E tem a impressão que está chegando mais gente ainda. Ninguém sabe quem é. Eu também não sei. É bom andar no carro preto com sirene. Ninguém sabe quem você é, quem você é. Você faz tchauzinho e fica todo mundo na expectativa, né? Mano, não era ninguém. É impressionante a quantidade de pessoas que tem aqui. Todas as transversais da Paulista estão praticamente fechadas, mas não estão fechadas para automóvel, estão fechadas para pessoas mesmo. Aí, a gente acaba de ver um número divulgado aí pela imprensa, né? A Globo teve, para dar risada, vocês podem dar risada, sem problema nenhum. A Globo divulgou um número, uma estatística, um número da USP, que foi calculado pela USP, que tinha 185 mil pessoas. É absolutamente ridículo esse número. É assim, querer passar vergonha realmente. Eles publicam esses números para militância replicar e ter no que acreditar. Não é possível que seja outra coisa, né? A CNN, em contrapartida, a gente também tem que encarar os números da CNN a respeito da quantidade de pessoas que tinham na Avenida Paulista com reservas. Mas a CNN estimou entre 750 e 850 mil. Vamos aguardar aí um pouco para ter um número mais realista, né, talvez, porque eu acredito que tenha tido mais de 1 milhão de pessoas, porque todas as transversais da Avenida Paulista estavam lotadas de pessoas até o quarteirão abaixo. Eu estava lá, vocês vão ver aí agora na sequência. Então não é possível, né? O número da USP, sinto muito, o cara deve ter fumado alguma coisa estragada para calcular. Ou não tem calculadora, não sabe fazer conta, né? Tá? Vamos lá. Você não consegue passar. Não dá para passar. E o outro problema é que a conexão na Avenida Paulista está péssima. Nós tentamos várias vezes. Você põe o pé ali a 10 metros da Avenida Paulista, cai a conexão. Tentamos 4, 5 vezes. Todas as vezes que nós chegamos na Avenida Paulista, cai a conexão. Mas de qualquer maneira é isso. A gente viu algumas pessoas já passando mal aqui. Parece que o pessoal está passando mal, né? Eu estava dizendo, está muito calor aqui. E tem muita gente idosa aqui. Então, fatalmente, como havia pessoas que não passavam como aqui, está muito calor, é muita gente, e tem lugares que não dá para ir nem para frente nem para trás, está travado completamente, as pessoas ficam presas. E uma única voz, nós dessemos 7 glória a Deus. Mas glória a Deus, o primeiro glória a Deus, você imaginando o nosso Brasil liberto. O segundo glória a Deus, famílias restauradas. O nosso Brasil livre da corrupção, livre da
a iniquidade. Pense, mentalize o que vocês quiserem. Daqueles que te buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei do Brasil. Povo brasileiro, respondam: quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pai, nós te agradecemos por essa tarde, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus de provisão, o Deus de cuidado, o Deus de libertação, o Deus que restaura, o Deus que realiza milagres. O Senhor ama a verdade. O Senhor ama a verdade e odeia a iniquidade. Senhor, essa tarde é para ti. Entrega, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Sara a nossa nação. Lembra de nós. Lembra dos nossos louvores, das nossas adorações. Lembra dos altares que foram levantados para adorar. Aí quem aparece gravando a Michele Bolsonaro é justamente o jornalista que eu citei no início, que é o Sérgio Tavares, de Portugal. Apesar, eu não sei ainda como é que, a gente não tem a informação de como ele conseguiu chegar na Avenida Paulista, mas é isso. Uma nota da Polícia Federal declarou que ele tinha sido detido apenas para averiguação, porque ele veio ao Brasil a trabalho, segundo ele, mas não tinha nenhum tipo de autorização para isso. Fica aí a dúvida do que aconteceu. De qualquer maneira, foi uma asneira gigantesca de quem quer que tenha, se foi ocasional, se foi casual, se foi premeditado, seja o que for, foi uma asneira gigantesca de quem, uma burrice gigantesca de quem tomou essa ação, né, de deter esse jornalista chegando de Portugal para cobrir a manifestação e depois liberar. Não se entende o que aconteceu. Enfim, vamos lá. O teu nome e dizer que o Senhor é o Senhor do Brasil. Somente o Senhor é o Rei dos Reis. E não há portas do inferno que se prevalecerão na nossa nação. Eu louvo o teu nome e te agradeço, Pai. Peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas e aqui a tua verdadeira Shalom esteja dentro dos muros de Israel. Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos Israel, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus! Glória a Deus! Ai! Glória a Deus! 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 Aleluia! Deus é bom! Deus é maravilhoso! Bolsonaro sempre fala, é muito. O discurso de Michele Bolsonaro, como não poderia deixar de ser, foi um discurso emocionado, né? E um discurso religioso. Ela é uma pessoa extremamente religiosa, ela tem valores religiosos muito sólidos e se dirige especialmente para todas as religiões, não é só para evangélicos ou só para católicos, ou seja o que for. Michele se dirige a todos os cristãos deste país, né? O que foi um depoimento emocionante, foi um depoimento novamente, foi um discurso emocionante da Michele. Vamos lá ver o Gustavo Gaia. Muito mais fácil ficar do outro lado.
é muito mais fácil aceitar o lado de lá, porque o lado certo corre riscos hoje em dia. A vitória, a glória nunca é dada de bandeja. Ela só é dada para os corajosos, para os resilientes, para os verdadeiros, para os que acreditam. Então eu pergunto, você acredita? Porque nesse momento, eles estão com medo. Nesse momento eles estão a portas fechadas, conversando entre eles, se realmente o Brasil vai ser resgatado. Se eles vão dar conta de parar essa força que está crescendo no coração do povo brasileiro. E nós sabemos que foi Bolsonaro quem acendeu essa chama. A gente sabe quem acendeu nos nossos corações a vontade de resgatar esse país, o significado do patriotismo. Mas eu ouvi o chamado do Senhor, assim como todos os deputados federais que estão aqui, os governadores e todo esse povo brasileiro de bem, que não vai parar de lutar pelo nosso país. Obrigado, pessoal. Deus nos abençoe. Essa manifestação. O Gustavo Gaia é um dos políticos mais leais a Bolsonaro, né? E ele reconhece a grande força que tem de impulsionar e de agregar gente com a mesma ideologia que Jair Bolsonaro tem. Não teve, ele tem ainda essa enorme capacidade, essa enorme empatia para com os conservadores, os políticos de direita, né? Vamos lá. O que está acontecendo hoje aqui na Vila Paulista é inusitado. Número de pessoas, depois a gente vai ver as estatísticas, vai ver o número de pessoas, é impressionante o número de pessoas que tem aqui. Eu acompanho manifestação desde bem antes de 2013, todas. Eu nunca vi uma movimentação desse tamanho aqui. E já vi grandes em 2013, 2016. E o pedido de Bolsonaro para que não houvessem faixas, cartazes, foi seguido à risca. É impressionante. Não tem faixa, não tem cartaz. A única coisa que tem aqui são bandeiras. Mas não tem faixa. Não tem alusão nenhuma a nenhuma instituição. Não tem ataque nenhum a nenhuma instituição. É impressionante. Assim, o que acontece aqui é impressionante, a civilidade das pessoas, né? Mesmo aqui, passando um calor aqui insuportável, né? Tem muita gente idosa aqui, muito idoso aqui, e impressionante, assim, como essa coisa é pacífica, né? Como essas manifestações são pacíficas. Nós conversamos com o pessoal da Polícia Militar logo no início, mais ou menos 1h da tarde, meio-dia e meia, 1h da tarde, e nós não pudemos gravar o que eles tinham a dizer, porque a ordem dos comandantes foi para que eles não falassem. Mas havia um certo nervosismo, mas as coisas pareciam andar bem sem grandes incidentes, né? E pelo menos que a gente tem observado, e nós andamos a Avenida Paulista praticamente inteira, pelas transversais, vendo as pessoas e conversando com as pessoas, e nós não vimos nada de incidente, ok? Vamos lá. Outra coisa que nós notamos aqui é que não tem imprensa cobrindo. A gente notou, normalmente tem muito helicóptero, né? Aparentemente, não tem imprensa cobrindo. Não. A gente tá preso aqui, velho. A gente tá preso numa rua, vai encher ali. Tá preso aqui, na verdade. Ali a gente não sai mais, velho. O Victor acabou de me informar que nós não temos mais como sair daqui.
incrível, né? A gente tá no restaurante do Jacan aqui. Quem é o Jacão? O Jacan é um chefe. Cristiano, explica pro pessoal que é o Jacan. Fala você, pessoal. Alto. A Diana vai explicar pra você. Eu, como fã de Masterchef e fã do Eric Jacan, Eu não assisto televisão, cacete. Masterchef. você sabe quem trouxe pra cá aquele bolinho que é quente em torno do sorvete? Se é comida, Petit gâteau. Foi ele que trouxe o petit gâteau pra cá? Caralho! Foi o Eric Jacan que trouxe pro Brasil o petit gâteau. A gente tá na frente do restaurante dele e é um prazer enorme estar aqui, né? Olha, eu vou dizer uma Faz assim, ó. Faz assim, Deixa eu dizer uma coisa. O negócio é o seguinte, meu nome dele? É um dos maiores Tá escrito ali, olha. Tá escrito ali o nome dele. É um dos maiores chefes de cozinha brasileira. Quer dizer, do Brasil. Se o Eric estiver assistindo a nossa live, que é altamente improvável, né? Não é Eu queria assim, reclamar o seguinte, eu queria ir no banheiro e o segurança ali na porta me barrou. Eric, por favor, deixa você... dá uma ligada, fala que é um cara que tá com uma camisa escandalosa aqui. Ó, e precisa urgente no banheiro. Nós estamos trancados aqui. E não podemos sair. mas ninguém chama ele por Eric. Jacan! Meu pai quer ir no banheiro, velho! Como é que a gente faz? Ei, faz um sotaque de francês aí, vai. Ulala, hoje je blé bi, je blé bas, je blé bou, le rond É o chefe mais fofo do Brasil inteiro, se não for do mundo inteiro. O pessoal tá me criticando, toda a gente espera o Bolsonaro, vamos brincar. O pessoal tá me criticando pela ignorância de não conhecer o Eric Jacan. Porra, não conheço mesmo. Isso daqui é a resposta de quando o nosso verdadeiro líder da nação, chamado Jair Messias Bolsonaro, se levanta, o povo se levanta também com ele. A hora mais escura antecede o amanhecer. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia nós veremos novamente um presidente de direita retornar à presidência da República do nosso país. O presente pode ser deles, mas o futuro será nosso. Que Deus sare essa nação. Muito obrigado. O Nicolas, como sempre, insufla nas pessoas, em todos, né, a esperança. E é uma grande coisa que ele faz, é muito importante. Insuflar a esperança, a vontade de lutar e não ceder jamais. Aquela coisa do ser brasileiro e não desistir jamais, né? E muito boa a frase, o passado é deles, mas o futuro será nosso. Muito boa realmente. Vamos lá. Nós precisamos marchar. E se nós marcharmos, o mar vermelho vai se abrir. Se nós marcharmos, a tempestade vai cessar. A diferença entre nós e eles é que o mar fica revolto para nós. Fica revolto, mas fica para eles também. Presidente, nós estamos aqui para dizer, levanta a sua mão comigo. Diga, presidente, nós acreditamos e estamos com você. Eu quero falar que o Brasil precisa restabelecer o seu Estado democrático de direito. Esse país é um país que tem uma Constituição e precisa ser respeitada. Tem 3 poderes, governadores, 3 poderes: poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, sem atropelos. Um necessariamente precisa respeitar o outro. Chamo a atenção para o presidente do Senado, para o presidente da Câmara, para o presidente do Supremo, para o Executivo. Nenhum ditador no mundo
Eles atacam Israel. Eles atacam, querem a destruição de Israel. Senhores governadores, nenhum deles teve a ousadia de tocar no genocídio. De tocar no genocídio de 6 milhões de judeus mortos. Mas aquele que hoje está na presidência da República do Poder teve a pachorra de tocar na memória dos inocentes, das crianças que morreram em campos de concentração, em mulheres, homens, 6 milhões de vítimas da ditadura de Hitler. Nós amamos Israel, nós amamos Israel. Presidente, eu quero que vocês gritem comigo e eu encerrei. Diga comigo, Brasil, nós te amamos. Bolsonaro, Deus te escolheu. Não existe homem, não existe papel, não existe força humana que possa contra o eterno. O eterno está sobre ti. O guarda de Israel não dorme e guarda você e a sua família. Que Deus abençoe o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O Magno Malta sempre foi um defensor da legalidade, né? Quando ele fala do Congresso exigindo o equilíbrio entre os 3 poderes, realmente é o que mantém a coerência com toda a carreira dele, né? Ele continua a ser um legalista, ele busca a legalidade dentro da Constituição. E a referência que ele faz a Israel e a atitude desse desgoverno que nós vivemos, atitude sombria, atitude inacreditável desse governo de se alinhar a um grupo assassino e terrorista, o Hamas, de se alinhar internacionalmente a esse grupo, é muito importante mesmo, porque o Brasil sempre foi parceiro de Israel. O Brasil, aliás, o povo brasileiro tem a índole de aceitar qualquer raça, não só os judeus, especialmente os judeus, mas qualquer raça. É um dom que o brasileiro tem, um dom maravilhoso, inestimável, que a gente vê em poucos lugares do mundo. O Brasil, São Paulo é um exemplo disso. São Paulo é um estado em que todas as nacionalidades foram acolhidas da mesma maneira, foram acolhidas com carinho, foram tratadas com igualdade e foram respeitadas especialmente. Todas, independente do que estivesse acontecendo no mundo. Tá? Eu tenho que ser breve aqui, porque senão a coisa fica longa, né? Mas eu tinha um avô italiano que foi prisioneiro num campo de concentração alemão, ok? Que quando veio para o Brasil, saindo de lá justamente por essa situação, a pedido da mãe dele, ele veio novinho para o Brasil, depois que sobreviveu, né, a essa história do campo de concentração. E aqui no Brasil, o melhor amigo dele era um alemão. Incrível, né? Ele tinha amigos judeus, muitos amigos judeus, amigos libaneses, etc. Mas o melhor amigo dele, que o acompanhou até o final da vida, era um alemão. Então esta é a cara do Brasil, contra a qual o anão diplomático que está no governo desse país, e anão ainda é um termo pouco significativo, não tem a abrangência que deveria ter para mostrar, para definir essa figura nefasta, que não contente em dividir os brasileiros com uma armadilha de polarização, de direita contra esquerda, ricos contra pobres, negros contra brancos, ele quer dividir o Brasil, ele quer isolar o Brasil do mundo, né?
tem uma coisa aí de antissemitismo e de um extremo racismo, né? É uma coisa assim terrível. Como eu disse, eu não vou ficar me alongando aqui nisso, porque senão fica muito longo. Vamos lá. Agora o Tarcísio falando aí, ok? Gente, quem eu era? Não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. Quem lembra que a água chegou no Nordeste, que a água chegou no Ceará, que a água chegou em Pernambuco, que a água chegou em Oiticica, no Rio Grande do Norte? Quem lembra aí? Quem lembra que quando as pessoas passaram necessidade, veio o auxílio emergencial? Quando as empresas iam quebrar, veio o benefício emergencial? Veio o Pronamp, Jorginho? Quem lembra disso? Quem lembra da retomada do transporte ferroviário? Quem lembra das pontes? Quem lembra das rodovias? Quem lembra da imagem do presidente levando água, abrindo um poço com o Rogério Marinho e botando as crianças lá para pegar aquela água que eles não tinham? Quem lembra do marco do saneamento, que vai tirar tantas pessoas da chaga que é não ter o saneamento básico? Vai ser uma revolução, vai trazer investimento, vai mudar a vida das pessoas. Tanta coisa boa aconteceu. Quem lembra dos quase 500 mil títulos de terra que foram entregues nesse período? Gente, quem lembra do Pix? Quem usa o Pix aí? A lembrança do Pix foi necessária, oportuna e muito feliz, né? Com certeza. Estava na sala com o presidente e o Paulo Guedes, quando ele disse: se fecharem tudo, as pessoas não vão ter como viver. Precisamos bolar uma saída, precisamos de um auxílio. E quantas pessoas foram resgatadas? Quantas vezes ele entrou na casa das pessoas para abrir a geladeira, para ver o que as pessoas tinham? Quanta sensibilidade, quantas vezes ele chorou? Quantas vezes ele chorou por causa das pessoas? Quantas vezes ele dobrou o joelho a Deus? Um presidente que sempre respeitou Israel e a luta do seu povo. Um presidente que sempre defendeu a liberdade acima de tudo. Meu amigo Bolsonaro, você não é mais um CPF. Você não é mais uma pessoa. Você representa um movimento. Você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar. Você nos ensinou valores. Mas eu preciso lembrar aqui do nosso presidente Bolsonaro, do seu legado. A única coisa que a gente pode dizer é muito obrigado, Bolsonaro. O Tarcísio está justamente tocando num ponto que a gente toca faz muito tempo e que foi registrado por muita gente. Bolsonaro deixou de ser um homem, simplesmente um ex-deputado ou um ex-presidente. Bolsonaro se transformou numa ideia. E ideias não podem ser presas. Ideias não podem ser destruídas simplesmente, né? Existem algumas ideias, e essa é uma ideia fortíssima, que permanecem e permanecerão. Bolsonaro, acima de tudo, é uma ideia, o que Tarcísio acabou de dizer, né? Fica com Deus, presidente. O Tarcísio faz um levantamento, faz um discurso extremamente pessoal, sobre a experiência pessoal dele. Ele chama o Bolsonaro meu amigo, e ele dá o crédito ao Bolsonaro de ter, como pessoa, como homem, como ser humano, ter ajudado muita gente e ter trazido muita gente ao cenário. E ao fazer isso, ele faz uma espécie de
retrospectiva do governo Bolsonaro e das realizações do governo Bolsonaro, o PIX, como nós falamos, etc. Então isso é muito importante realmente para que lembre as pessoas e que as pessoas estabeleçam hoje um contraponto com esses 13 meses ou 12 meses de qualquer coisa desse desgoverno que nós estamos vivendo. É muito importante essa comparação, que eu acho que vai ser feita mais tarde aí por outras pessoas aí. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Que vergonha! Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. 7 de setembro de 2021, eu estava aqui com o presidente no trio elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente o último. Me lembro que o presidente, no 7 de setembro de 21, botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Escutem. Todo mundo em volta do presidente achava que a partir daquela fala dele, se Alexandre de Moraes tentasse interferir no executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição. Estou falando de Constituição, para não permitir intromissão no executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truculento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre de Moraes, procurou o presidente. O presidente atendeu, falou pelo telefone com Alexandre de Moraes e o presidente cedeu e apaziguou. Todos nós ficamos admirados e eu disse para ele: caramba, nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Agora, eu vou correr com a história. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Baderneiros que nós não concordamos quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta: cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás
dessa safadeza e daquela baderna. O discurso de Silas Malafaia, talvez e provavelmente foi o discurso mais importante e mais inflamado e mais corajoso e verdadeiro do dia 25, porque o discurso dele é longo, eu editei para que não ficasse muito longo aqui, muito comprido, mas ele dá uma aula de história que é muito importante. Ele dá uma aula de história, especialmente se referindo ao atropelo, a história do atropelo do Poder Judiciário sobre os outros poderes para tomar o poder. E quem quiser ver, eu recomendo que vejam o discurso, procurem no Google e vejam o discurso integral do Silas Malafaia, que realmente é muito importante e muito pertinente e de uma coragem muito grande, como vocês podem perceber, né? Vamos lá. E aí eu digo uma coisa para vocês. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, General Gonçalves, porque Alexandre de Moraes não mandou prender ele, porque ele não foi indiciado, porque se foi golpe, ele foi a favor do golpe. Isso é uma vergonha, gente. É uma narrativa vergonhosa. Escute, por favor. Isso aqui é sério. Eu estou mostrando a história real. Golpe contra um mandatário tem arma, tem bomba, tem planejamento mau. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo, católica, que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clesão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. 2017, o PT invadiu o Congresso Nacional. Quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista. Manifestantes, dona de casa, idosos, jovens, que estavam em frente ao QG do Exército, desde que Bolsonaro perdeu a eleição, sem fazer nada, viraram golpistas. Lula não foi julgado pelo STF, porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na segunda, ele perdeu na terceira e, pasmem, o Supremo Tribunal Federal não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa? Que o povo está com medo de falar. O Estado democrático está em perigo. Como o ministro do STF
tem lado. Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha, é uma afronta ao povo. Eu quero dizer, sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo! Todos nós temos que nos submeter ao povo! Contra Bolsonaro, covarde, ao arrepio da lei e da Constituição. Mas, presidente, você com Deus é maioria sempre. Que eu disse para você algumas vezes no telefone, eu não desejo isso para você, mas vou te deixar aqui uma palavra. Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser para a tua destruição, mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado. Me perguntaram: pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo: quem está do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política da história do país, Messias, Jair Messias Bolsonaro, o maior perseguido político da nossa história. Ter medo de ser preso por defender a sua liberdade e a liberdade do povo brasileiro é honra para mim. É honra para mim. Não tenho medo de ser preso. Vergonha é se calar. Vergonha é se esconder. Vergonha é fugir. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a querida pátria brasileira. Deus nos livre desses homens maus. Eu sou desafinado, mas eu vou terminar antes de orar cantando um pedacinho do hino da independência. Brava gente brasileira, onde vai devemos servir, eu vou levantar uma oração e nós vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Estende as tuas mãos sobre essa nação, um povo pacífico, um povo alegre, um povo que acredita na família, um povo de ideais de liberdade. Deus, estende as tuas mãos sobre essa nação, livra essa nação de homens maus, injustos, corruptos, perversos. Que venha um tempo de paz em cada cidade, de prosperidade. Que venham tempos de bonança e de bênçãos. Deus, olha para o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Aqui tem um povo que te teme, mesmo com os nossos erros. Tu és o Deus da bondade e da misericórdia. Estende a tua mão sobre essa nação. Manifesta a tua justiça,
mostra que tu és Deus. Eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. O depoimento do Silas Malafaia, depoimento de novo, discurso. O discurso do Silas Malafaia é emocionante, corajoso e fortíssimo. Ele é uma figura muito forte, né? Muito forte, especialmente com os evangélicos, né? E agora se transformando numa figura forte política, né? Lembrando que ele foi um dos organizadores desse encontro com Bolsonaro aí na Paulista. É um dos principais responsáveis, se não for o principal responsável, pelo dia 25 de fevereiro, né? Então, o Silas Malafaia é uma figura realmente que o discurso dele foi uma coisa assim extremamente abrangente, e eu recomendo a todos. Foi provavelmente o mais importante, como eu já disse. E eu recomendo a todos que vejam. Todo brasileiro deveria ouvir e ver esse discurso histórico do Silas Malafaia, tá? Eu aproveito aqui também para dar os parabéns para a Rádio Auriverde, que fez uma cobertura fantástica de todo esse evento, extremamente bem feita, extremamente competente. Parabéns à Rádio Auriverde, que eu usei algumas imagens aqui, tá? Para meu vídeo, que está de parabéns realmente. E só vou lembrar uma coisa, no final não poderia faltar, aguardem, tem o beijo do Bolsonaro na Michele, ou da Michele no Bolsonaro, né? Vamos lá. Bolsonaro. Meu Deus, esse povo brasileiro não merece estar vivendo por esse momento. Nós ainda podemos fazer muito pela nossa pátria. A liberdade é um bem maior, mas ao longo dos meus 4 anos de presidente da República, nós aprendemos que esse bem não é pétreo, porque quando a gente fala Estado Democrático de Direito, quando ele não é respeitado, nós fabricamos, ou melhor, aquela minoria fabrica órfãos de pais vivos. É lamentável o que vem acontecendo. Fiquei por 28 anos dentro da Câmara, muitas vezes discursando para as paredes, mas sentia que algo estava para acontecer. Em 2014, disse que seria presidente da República, lá no sagrado pátio da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. E aconteceu. E eu tinha que fazer algo diferente do que sempre fizeram pelo Brasil. Inclusive, durante meus 4 anos, o MST não apareceu, não deu as caras, porque nós titulamos para mais de 400 mil pessoas o seu pedaço de terra. E deixo claro, 80% dos títulos foram para as mãos das mulheres. Assumimos 18 e 19. Aprovamos com o Parlamento Brasileiro a Lei da Liberdade Econômica. Entramos 2020. Lamentavelmente, a pandemia apareceu. Um sinal de interrogação para todo mundo, como em parte ainda é no dia de hoje. Fizemos o possível para atender a todos o Brasil. Demos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. E as mulheres, mães, recebiam o dobro desse valor.
Muita coisa foi aprovada, como programas de Pronamp e BEM, cuja iniciativa foi do então senador Jorginho Melo, atual governador do estado de Santa Catarina. Terminamos 22, deixamos lá um saldo de 54 bilhões de reais. O ano passado tivemos um déficit na casa dos 180 bilhões de reais. Mas a minha vinda aqui, como eu convidei a vocês, e eu estou muito orgulhoso e grato por vocês terem aceito esse convite, não continuarmos sobressaltados, por parte do parlamento brasileiro, uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação, nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. A defesa que eu queria já fiz para vocês. Essa fotografia vai rodar o mundo. Vai rodar o mundo. E nos preparemos para 26. O futuro a Deus pertence. Nós sabemos o que deve ser feito no futuro para que o Brasil tenha um presidente que tenha Deus no coração, que ame a sua bandeira, que se emocione quando canta o seu hino nacional, que respeite a família brasileira e que ame de verdade o seu povo. Vocês são os responsáveis por mim e pelo Tarcísio estar aqui. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a nossa polícia militar, que está fazendo o trabalho de segurança. Uma salva de palmas para a polícia militar! Nossos irmãos que oferecem sua vida pela nossa vida, merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Também a Polícia Civil que está por aqui, também a Guarda Metropolitana do Ricardo Nunes, que está se fazendo presente aqui também. Obrigado. Nós, homens, não vamos a lugar nenhum se você não tiver uma família estruturada, não tiver alguém do teu lado que reconheça os momentos difíceis e lute por você. As perseguições que falamos há pouco continuam, inclusive contra a nossa filha, que tem apenas 13 anos de idade. Então, todo homem deve ter ao teu lado alguém que some, assim como toda mulher deve ter ao teu lado alguém que some, para que esses momentos difíceis possam ser superados. Muito obrigado, povo do Brasil! Muito obrigado, homens e mulheres desse Brasil fantástico e maravilhoso! Muito obrigado, Paulista! Muito obrigado, São Paulo! Muito obrigado, Brasil! E agora, minha gente, Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Até breve! Um beijo das mulheres e um abraço nos homens! E agora, minha gente, eu gostaria de pedir, Jair, como carinhosamente todo mundo te chama,
o discurso de Bolsonaro, que foi um discurso conciliatório, vai realmente dar um nó na cabeça agora de muita gente, né? Muita gente que acusou o Bolsonaro de ser muito incisivo em 2021, no 7 de setembro, que foi explicado pelo Magno Malta, se eu não me engano, ou pelo Silas Malafaia, a situação, né? Por que houve o envolvimento do Temer, por que Bolsonaro tentou conciliar, né? A atitude de conciliação, na realidade, é a atitude de um estadista, é a atitude de um grande homem que sabe quando deve recuar e quando deve avançar. Não adianta esses argumentos de extrema, tá? Que todo mundo tem que meter o louco. Isso não funciona, né? Isso não funciona, nunca funcionou, e muito menos legalmente, né? Se você quiser fazer um governo e administrar um país dentro da legalidade, dentro da Constituição, dentro da ordem, etc., né? Muita gente criticou Bolsonaro, eu até fui um dos que critiquei por causa daquela coisa das 4 linhas, mas dentro de um certo limite, dentro de certas considerações de possibilidades, em último caso, as 4 linhas têm que ser respeitadas, né? Talvez não possa ser uma coisa muito radical, não tenha que ser tem que existir uma certa flexibilidade, especialmente quando você luta com a esquerda, que a esquerda não tem honra para lutar. A esquerda não tem regras para lutar. A esquerda não respeita minimamente o inimigo. A esquerda faz o que for preciso para vencer, para tomar o poder. A esquerda destrói reputações. A esquerda passa por cima das leis. A esquerda passa por cima da Constituição, passa por cima da ordem, passa por cima da lógica, passa por cima da razão para conseguir o que quer, né? Então, existe um momento em que o país tem que estar dentro da legalidade, ou nós viveremos o caos, ou a nação viverá o caos. É isso, exatamente, esse é o cerne dessa questão do Bolsonaro e das 4 linhas, tá? Exatamente esse é o cerne dessa questão. Vamos lá. Vamos todos dar as mãos aqui agora. Jorginho, atenção, Silas, vem pra cá. Vamos todos dar as mãos nesse momento para fazer. E uma outra consideração aí. É notável o carinho que existe entre a Michele Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, né? É notável. O que os uniu, né? O que eles têm entre eles uma história de vida que une. E essa história é visível no jeito que ela olha para ele e que ele olha para ela, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente necessária de ser vista, e é vista por todos, é lógico, né? Todo mundo que tem coração vê isso aí. Quando nós temos aí uma situação de uma primeira-dama atualmente com um presidente que não chega sequer aos pés do que a gente vê do olhar de Michele Bolsonaro para o Jair Bolsonaro, né? O carinho é evidente, é claro, é cristalino. Vamos lá. Uma oração. Ok, minha gente. Então queremos agradecer. Obrigado a cada um de vocês. Que Papai do Céu leve cada um de volta para os seus lares. Obrigado. Obrigado pelo carinho. A todos vocês, um domingo especial. Obrigado, nação brasileira!
Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Não vamos desistir do Brasil. É essa a nossa mensagem. Não desistir do Brasil, não encurtar a saída do aeroporto, né? Não pensar de forma isolada, preciso continuar trabalhando, porque político interfere na minha vida. Não, interfere sim. Angélica é uma advogada de Pirassununga que veio para São Paulo especialmente, como muitos, né? Eu fiz questão de falar com ela, porque ela, de certa forma, representa todos aqueles que tentaram vir para São Paulo. Muitos foram impedidos, inclusive, por barreiras na estrada, etc. A gente sabe disso e a gente vai ver daqui a pouco, vai ver aí no que a própria Angélica está falando. E o que ela diz é extremamente importante. Não vamos desistir do Brasil. Eu só faço uma ressalva aqui, que perdoem, por favor, o som, o áudio, porque a gente estava com uma conexão muito ruim ali. A gente estava bem próximo da Avenida Paulista, ok? Vamos lá. Interfere no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Vamos lutar, gente. Vamos lutar porque é o país que a gente tem, né? Nós não podemos, o brasileiro não tem outra pátria, é essa que a gente tem. A ilusão nossa é encontrar uma saída em outros países. Nenhum país vai respeitar a gente, até porque nem o Brasil está respeitando, porque a gente não se respeita, né? Essa é a realidade brasileira. Você está dizendo que não tem saída fora do Brasil, que tem saída? Não, a gente tem que... Nós temos que lutar pelo nosso país, com certeza. Qualquer lugar do mundo, nós somos estrangeiros, não é nossa pátria. Não é nossa pátria. Por mais caloroso que seja, né, a nossa chegada e tal, a nossa acolhida, nós vamos ser estrangeiros nessa vida. Sim. Então essa é a pátria que a gente tem, nascemos aqui. E vamos falar a verdade, para vocês que estão vendo a gente aí, o Brasil é um povo, o povo do Brasil é um povo fodão, né? Um povo maravilhoso. Porque eu andei o mundo inteiro, eu sei. O brasileiro tem uma garra, A gente reclama. O brasileiro tem uma garra, tem uma inteligência, sabe? O brasileiro, ele é lutador, ele é vencedor, só que ele não sabe disso. Mas eu sou mineira, eu sou mineira de Minas. Mineiro é tranquilo, né? Mineiro é o baiano cansado, que não subiu. Mas o Minas é cansado, mas tem o colégio eleitoral, acho que é um dos mais importantes do Brasil, né? Acho que é São Paulo mesmo. São Paulo Sim. Com aquela coisa de ameaça de torcida, ameaça de violência. Aparentemente está tudo sossegado aqui. A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores aí. Só lembrando que torcidas organizadas, ou não foram elas, né? Foi o pessoal da esquerda que divulgou a notícia bem antes, né? Quando estava se ventilando de haver o 25 de fevereiro, essas torcidas ameaçaram com violência, de se unir com violência contra os patriotas que estivessem, os paulistas e o pessoal de todo o Brasil que veio para São Paulo, né? Então, acabou que os times publicaram uma nota
esclarecendo que nenhum time participava disso e desautorizava as torcidas a tomarem qualquer atitude em relação ao dia 25 de fevereiro, a não ser, evidentemente, que participassem, quem quisesse participar, etc., mas não em nome de torcida, ok? Então é isso, vamos lá. As patriotas estão todas aqui. Olá, olá. Cleo, você veio de onde? A Angélica. É Angélica e o meu é Marco Ângeli. Marco Angeli. Santo André. Mas vocês vieram Amiga. de Santo André pra cá? Sim. Bom, Nós viemos. Eu vim hoje de Pirassununga pra cá. eu venho de Pirassununga pra Nós cá. viemos. A nossa estrada estava tranquila, mas as meninas estão falando que na Dutra teve bloqueio ontem. E aí tem caminhões, tem ônibus e prenderam várias motos que não conseguiram chegar aqui. Então tem patriotas ainda nas rodovias. Que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária fechou e não deixou eles terem acesso. Motos, você está dizendo, que não conseguiram Motos, chegar em São Paulo. Caminhões não vieram, né? E ônibus, né? Ônibus fretados. Vários pessoal do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, foram bloqueados. Crianças são maravilhosas, né? Sempre teve criança em manifestação da direita, né? Os conservadores. E não poderiam faltar hoje aqui. Vai passar por aqui. A segurança comentou, uma senhora... É o que eu estava pensando. Ele quer passar pelo corpo. Hoje aqui. Mas obrigado a todos. Eu acho que o povo que esteve aqui, essas pessoas que estiveram aqui, como sempre, há anos, estão de parabéns. Todos os brasileiros que acompanharam, o Brasil inteiro, né? Todo mundo que transmitiu daqui e todos os brasileiros que acompanharam do mundo inteiro. Um abraço a todos vocês, até daqui a pouco. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.